Bom, eu registro, antes de mais nada, que eu acho que o governador João Dória age de boa fé, que ele acredita nas medidas, na eficácia das medidas que está tomando, mas eu peço licença e para discordar. Eu estou convencido de que a prorrogação da quarentena vai ser mais do mesmo. As pessoas sonham aqui com números alemães, 70% de adesão à quarentena. Os que não aderem não é por falta de disciplina, nem por falta de consciência, é por falta de dinheiro. Então vai continuar um mais do mesmo e daqui a pouco nós vamos ter outro adiamento, porque os governos estaduais não estão dando conta aí de providenciar leitos de UTI em número suficiente. O isolamento, ele pode retardar o avanço tornar mais lento o avanço da pandemia. Até quando? Até quando? De novo a gente ouve o discurso, faltam leitos, temos de ver, está chegando a saturação ao interior, tal. Eu me refiro de novo aos leitos dos hospitais particulares, que são mais de 1.200. Eu me refiro à necessidade de inaugurar rapidamente mais hospitais de campanha, enfim, outras providências que não seja a dilatação dessa espécie estranha de prisão domiciliar. A classe média está todinha fechada. Todo mundo, todo funcionalismo público está fechado, todo mundo que tem emprego garantido está fechado. Por que vocês acham que as pessoas embarcam no metrô? Por que elas viajam de metrô? Para passear? Está tudo fechado em São Paulo, eles estão em busca da sobrevivência. E aí é o seguinte, de novo, na entrevista de hoje, pontificou o nosso Dimas Covas, diretor do Butantan. Eu me lembro que no dia 7 de abril ele previu que quais fossem as providências tomadas, o número de mortos daquela semana chegaria a 1.500 ou 1.300 e 5.000 se fossem 1.300 com quaisquer providências. Se não fizéssemos nada, 5.000. Morreram 300 e menos de 500, 400 na semana. E ele não deu uma palavra sobre esse erro. De novo, ele apresentou vários gráficos, olha como será sem a quarentena. E disse que 40.000 morrerão. Daqui a pouco ele vai aparecer dizendo que graças às providências tomadas, como providências tomadas? Se a adesão à quarentena continua baixa, segundo os participantes da coletiva. Aliás, desejo pronto restabelecimento ao Dr. Davi Uip, que teve outro problema, não foi nenhuma recidiva do coronavírus, não, e ele tem se dedicado de maneira admirável a esse trabalho. Agora, vamos voltar a esse negócio da quarentena. Não tem nenhuma outra providência a tomar, quer dizer, é necessária a agonia da atividade comercial até no estado inteiro. Ontem eu disse que fiquei bem impressionado e aderi à fórmula adotada sensatamente pelo governador de Minas. Liberou os prefeitos para decidirem. Aqui em São Paulo, o governo estadual está ameaçando os prefeitos que quiserem fazer abertura com ações judiciais e, evidentemente, isso embute outras retaliações. Claro. Os prefeitos dependem do governo estadual. Nós vamos conversar ainda hoje, imagino, com um dos prefeitos que pretendiam fazer a abertura comercial na sua cidade. Vamos ver como ficou. Ontem nós demos o exemplo de Camanducaia. Hoje eu fui procurar os resultados em Camanducaia. Camanducaia já está reabrindo, está na segunda fase da reabertura comercial, começando agora. Eles tiveram 7 casos confirmados de coronavírus e mortes, nenhuma. Minas Gerais apresenta
Se não me engano, até agora está por perto de 118 mortos, o estado todo. Então, não é um dos epicentros da pandemia. Agora, aqui, nós temos como epicentro da pandemia a capital de São Paulo e a região metropolitana. Esse é o foco. Agora, com isso, você impede Mirandópolis de abrir. E aí vem as previsões catastrofistas, destacadas pelo Dimas Covas. Umas da de hoje. Está crescendo no interior. É evidente que a pandemia, ela vai, ele apresenta um infectado, antes ele infectava mais um, agora são 3, 4. Não acredito em nada disso. Eu quero que me provem cientificamente isso. E esses estudos que saem e apresentam são da Lavra, da própria comissão, que tem feito um trabalho tem demonstrado muita dedicação e pouco resultado prático. Porque as coisas continuam feias aqui em São Paulo e você transfere o quadro catastrofista para um estado que comporta diferenças evidentes. Aliás, Camanducaia fica a 50 quilômetros da divisa com São Paulo. Foi salva pelos caprichos da geografia. Se ela tivesse sido fundada 50 quilômetros para cá, ela estaria em quarentena, porque os prefeitos não podem decidir, sendo que o Supremo Tribunal Federal delegou também aos prefeitos o direito de decidir. Então nós temos o Estado angustiado, aprisionado por decisões centralizadas, não são consultados os prefeitos que divergem, como disse o prefeito com quem conversamos ontem, tá, de Mirandópolis, né? Não são consultados os que divergem e não se examina uma outra alternativa. Os Estados Unidos, aí fala, o Brasil já é o 6º com mais mortos. Quanto maior a população, maior o número de mortes, infelizmente. Agora, sonegam informações essenciais, como, por exemplo, quem lidera a lista de mortes? Os Estados Unidos. Quantos estados estão abrindo já lá a atividade comercial? Perto de 40. 40 estados entre 50 já abriram e continua morrendo gente. A pandemia vai conviver, nós teremos de conviver com a pandemia por muito tempo. Na Alemanha continua morrendo gente e eles estão abrindo. Na França continua morrendo gente e eles estão se preparando para abrir. Na Espanha morre gente e eles estão avançando. No Brasil, nós vamos esperar a partida do último vírus chinês para começar a retomar a economia que faz essas vítimas entre as pessoas sem voz, os brasileiros que cruzam com a gente na rua e pedem, pelo amor de Deus, para que o governador, para que as autoridades reexaminem dia a dia as coisas e não ouçam apenas cientistas que apostaram na catástrofe. Os cientistas, entre aspas, que trabalham no Imperial College, eles previram 2 milhões de mortos nos Estados Unidos, daqui a pouco estão prevendo mais 100 mil, 200 mil, eles fazem o que querem, porque eles não têm compromisso nenhum eles têm compromisso com o erro, eles não se desmentem. Nada, nunca. Então é o seguinte, a minha escolha não é entre duas figuras políticas. Isso é a politização de um problema sanitário, que é uma coisa inteiramente insensata. Eu me defino por fórmulas, caminhos. Eu não quero saber para onde está indo o Bolsonaro, para onde está indo o João Dória. Eu procuro o caminho da sensatez, que sempre passa pelo meio. Não é possível descartar até o dia 31 de maio, de novo, qualquer possibilidade de vida econômica num estado que está com um número horroroso de desempregados, sem esperança, sem perspectiva, porque não se fixa data para nada, e a data fixada na última vez, a promessa de reabertura, foi para o espaço
para mim, com alegações inconvincentes.